Olá pessoal, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal Ensinando e Aprendendo. Pessoal, nós vamos sair agora do Rio de Janeiro no 1h45. Hoje nós vamos, não de Águia Branca, mas nós vamos com aquele cara ali, ó. Está a serviço da aviação Águia Branca. A Águia Branca fretou esse carro aí, né? Rover Tour. É uma máquina sensacional. E o carro do palco é o 3400. Olha o prefixo dele. É um Mercedes-Benz, ok? 3400. É um carro muito confortável. Um carro aí, carroceria G8, né? Essa carroceria tá um sucesso aí nas pistas, vocês sabem disso. E o palco agora é Rio de Janeiro, São Paulo, 1h45. Vamos interagir um pouquinho? Motorista, chofé, Renato Antônio. O cara conhece muito, conhece tudo e mais um pouco aí de direção defensiva, direção econômica. Além disso, um cara ultra mega power blaster no comportamento. Vamos ver um pouquinho? Vamos fazer aí o possível e o impossível para que você goste do nosso conteúdo, para que você aprecie. E já convidando vocês todos, não esqueça aí de deixar o like de vocês, compartilhe o nosso link, deixe os seus comentários, é muito importante que vocês façam os comentários de vocês aí, né? Vamos aqui virar para o cockpit desse Brutus aí, ó. Pessoal, deixando os comentários de vocês, devagarinho nós vamos respondendo um por um. E carinhosamente, eu costumo dizer carinhosamente, por quê? Porque é vocês que fazem o canal evoluir. Vocês que vão mostrar para o YouTube que o nosso canal tem um engajamento diferenciado. E aí nós vamos crescendo devagarzinho, não é isso? Eu vou adentrar agora aqui, nesse Brutus, e nós vamos falando aí ao longo da nossa viagem. Não vou conseguir filmar a viagem inteira, né? Mas com certeza e vamos tentar aí interagir em praticamente toda a viagem aqui de Rio de Janeiro, da garagem do Rio de Janeiro até São Paulo, ok pessoal? Vamos construir bastante coisas, como eu falei no vídeo anterior, não é isso? Vídeos inclusive produtivos para o bom motorista, para aquele que quer aprender, para aquele que quer evoluir. Sabemos que vocês já conhecem também bastante coisa, mas a gente sempre tem uma coisinha aí trazendo aqui no nosso canal para você que pode agregar na sua vida profissional. E hoje o carro do momento, o carro desse palco, desse vídeo, é o 3400, não é isso, Renato? Isso aí. E o chofé, nada mais, nada menos do que esse caboclinho aqui, que eu acabei de citar para vocês, Renato Antônio. Vamos interagir, Renato? Oh, com certeza. Qual que é o horário mesmo? 1h45, Rio, São Paulo. Opa, e essa máquina? É da Rover Tour. Rover Tour. Euro 5. Euro 5. DD, leito total. Isso aí. Vamos levar os passageiros para São Paulo, então. Ele não é o Euro 6. Repare aqui, ó, na alavanca dele, que ainda é antiga, ok? A do Euro 6 é ali em cima, ali na coluna da direção. Mas eu tenho certeza que juntos e misturados nós vamos aprender bastante aí nessa viagem com o nosso companheiro Renato Antônio. Bora viajar? Nos vejamos daqui a pouquinho Aliás, vamos filmar a saída aqui da garagem, né, Renato? Legal. Até a rodoviária. E aí a gente dá uma pausezinha. Vamos voltar com a nossa filmagem lá na Serra das Araras. Depois, esse horário ele para onde? Resende, Três Garças? Para em Resende. Esse horário ele para lá em Resende e vocês vão ver a nossa chegada triunfal. E sabe com quem nós vamos chegar lá? Com quantos clientes? Agora nós estamos com 38, mas ainda vai vender, sempre tem. Até agora 38 clientes, vamos vender mais, mas a nossa presença especial é quem? O Pai. Ele está sempre presente aí conosco, nas estradas, e conte sempre com ele. Ele é o teu melhor amigo e o teu maior amigo, ok? Eu acho que não tem melhor amigo
do que você andar pensando em Deus o tempo inteiro aí nessas estradas da vida, tá joia, pessoal? Com certeza. Tem algum versículo aí que você possa citar? Eu sei que você é um conhecedor da palavra. Fala um versículo rapidinho aí para o início da nossa viagem. Ó, um versículo bom pra gente que tá sempre viajando nas estradas. A palavra de Deus diz assim: ainda que o homem seja infiel com Deus, Deus permanece fiel ao homem, pois não pode negar-se a si mesmo. Então a natureza de Deus, o caráter de Deus é ser fiel ao ser humano. Então por isso que nós sempre podemos contar com a companhia dele, com a proteção, com os livramentos, com a bênção, com a misericórdia, porque ele é sempre fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, pessoal, gostou? Esse homem manja demais aí da palavra. Glória a Deus. E tudo é dele, tudo é para ele. Ele é dono do ouro e da prata. Não é você, não sou eu. Achamos que somos dono de alguma coisa. Na realidade, nós só temos algo de empréstimo. Isso vai passar. Você vai e tudo ficará na terra. A única coisa que você vai levar daqui, você sabe o que é? É somente aquilo que você faz para as pessoas, para o próximo. E nada mais, galera. Tô mentindo, Renato? É verdade. Faça o bem sem olhar a quem e você será erguido pelo Pai. Aqui, posso comentar um negocinho rapidinho com o que o senhor falou aí? Fica à vontade. Faça o bem. A palavra de Deus diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então, Pronto. Se você pode fazer o bem para o seu próximo, se você pode ajudar o seu próximo, a palavra de Deus diz que você tem que fazer isso, porque senão você está pecando. É isso aí. Show de bola. Vamos virar a câmera aqui, né, Renato? Para a gente sair aqui na garagem e seguir a nossa viagem aí com a paz do Senhor. Bom, pessoal, aqui nós estamos saindo no portão da garagem aqui do Rio de Janeiro. Bom sucesso. Em Bom Sucesso. Obrigado, Renato. A Avenida Brasil já está logo aqui a menos de 200 metros aí à frente, né? Aí a gente vai acessar a Avenida Brasil para a direita. Um pouco mais à frente aí, cerca de 3 km, é isso? Isso aí. 3 km, nós já estamos aí na rodoviária Novo Rio. Vai dar um pouquinho mais. E para realizar aí o nosso embarque. A noite gostosa, um tempo bom. Com certeza nós vamos dar o nosso melhor. E voltando a falar, sempre acreditando, confiando nas forças do Senhor, para que Ele fortaleça a nossa inteligência, a nossa capacidade motora, não é isso? O nosso entendimento, para que façamos aí uma viagem boa, uma viagem agradável e de preferência que não tenhamos surpresas desagradáveis nenhuma no trecho, né, Renato? É isso aí. Trabalhar com excelência para conduzir as vidas as quais a nós foram confiadas, não é isso? Do ponto A ao ponto B. Inclusive, Renato, há pouco eu fiz um vídeo e coloquei no TikTok. O TikTok todos vocês conhecem, é uma plataforma de vídeos curtos, falando sobre o que nós motoristas estamos deixando de fazer para estar acontecendo tantos acidentes, né? Bem assim são os empresários, as empresas, vocês patrões aí, o que vocês estão fazendo, aliás, deixando de fazer para que o seu profissional não se envolva com acidente? Vamos pensar um pouquinho, juntos, misturados, embolados? Vamos vestir a camisa da humildade, calçar a sandália da humildade e refletir aí na tua empresa, você condutor, seja do caminhão, seja do ônibus, do táxi, da van, vamos refletir o que nós estamos deixando de fazer para evitar acidente. Por que está acontecendo tanto acidente nos dias de hoje, século 21, tanta informação, tanta tecnologia embarcada, né? Exatamente, tanta tecnologia. Olha só, nós estamos de um carro, nós estamos de um veículo aqui, um G8. Esse carro ele tem para mais de 21 tecnologias embarcadas. Ele tem desde o sensor de faixa, né, manutenção de faixa, até antitombamento.
Nós temos aí vários tipos de freios disponíveis nesse carro e ainda assim a gente tem nos deparado aí com companheiros tombando um carro desse. Renato, você tem ideia o quanto é difícil tombar um carro desse? Com certeza. Você sabe, ó, hoje mesmo eu estava conversando, eu passei por um aperfeiçoamento hoje com a turma da Mercedes-Benz. E em conversa com eles confirmaram conosco, olha lá pessoal, o sensor de faixa já trabalhando. Comeu faixa um pouquinho sem dar seta, ele vai apitar, vai acender um alerta no painel e vai ficar incomodando o motorista até que ele volte para dentro da sua faixa ou é que ele acione a seta. Então pessoal, o ônibus ele tem o pino de centro, ele tem o centro de gravidade. Aonde fica o centro de gravidade do ônibus? Uma pergunta aí, se alguém responder aí, de repente, eu não vou falar nesse vídeo não. Eu vou deixar para o primeiro inscrito do nosso canal aí responder. Se ele responder corretamente, vai ganhar um brinde aí do canal. De repente, eu vou estudar qual é esse brinde que nós vamos dar pro inscrito, né? Mas eu vou deixar essa pergunta para ele. Aonde está o centro de gravidade de um ônibus rodoviário? Essa eu acho que é fácil aí para você inscrito. Fica aí na mão de vocês essa peteca aí para vocês responderem, tá bom? E aí, o centro de gravidade desses carros é muito bom, muito bom. E ainda assim, o motorista consegue tomar um carro desse. Interação lá com o instrutor só tem 5 motivos os quais pode realmente fazer com que um ônibus desse venha a tombar. Primeiro deles, excesso de velocidade. Segundo, sonolência. Se o motorista não se preparar para viajar, com certeza ele vai se perder e vai tombar um ônibus desse. Terceiro, se ele tomar uma fechada por alguém imprudente, por alguém que infelizmente você não conseguiu medir, né? É óbvio que você não vai conseguir medir a capacidade de quem está trafegando junto com você. De repente o cara veio para cima de você, te fechou, tirou você da pista, aí você tombou. Essa é a terceira. A quarta, se o condutor estiver sob efeito de entorpecente ou então de alcoolismo, né? De bebidas alcoólicas, também pode acontecer isso. Beleza, pessoal? E a quinta situação, com certeza, eu acho que vocês vão concordar conosco, é o mal súbito. Infelizmente, a gente sabe que a gente corre esse risco de estar dirigindo e de repente a gente tem um mal súbito e aí a gente perde o controle realmente do veículo e vem a tombar. Fora isso, pessoal, olha, é praticamente impossível que esse cara, principalmente o carro de 4 eixos, é o famoso 8x2. Esse carro é praticamente impossível, pessoal, de você tombar ele do nada. Às vezes o motorista, eu tomei uma fechadinha, foi isso. Gente, ninguém é bobo. E todo bom profissional, toda empresa tem instrutor, toda empresa tem o seu técnico de segurança, tem a turma que conhece muito e sabe avaliar caso a caso, tá joia? Mas vamos lá, estamos adentrando aqui na rodoviária, né? Vocês percebem que a gente acessou ali a Avenida Brasil. Nós tivemos 3 alternativas para acertar, né? Para ser assertivo aqui na entrada da rodoviária. As eram faixa da esquerda total, Rio-Niterói. Faixa da direita, Copacabana, não é isso? E a faixa do meio, que agora está muito bem sinalizado aqui a chegada da rodoviária, aí sim você acessa aqui a rodoviária Novo Rio, a qual nós já estamos aqui dentro dela.
Vamos tentar fazer esse vídeo aí, caprichar, para que vocês fiquem realmente satisfeitos aí com a gravação de mais um vídeo, de mais um conteúdo, pessoal, para vocês aí, tá? Vamos dar uma pausa agora, porque o Renato vai realizar o embarque, ok? E depois nós vamos voltar para a pista, pessoal. Vamos voltar aí firme e forte, com muito debate, muito assunto aqui, eu e o Renato que é um cara proativo, um cara com uma boa dicção, uma oratória muito boa, conhece a palavra e nós vamos falar bastante coisa legal. Até já, pessoal. Pessoal, olha só, vamos filmar um pouquinho da apresentação aí do Renato Antônio, para vocês verem o que eu falei para vocês de um chofé qualificado, de um chofé aí atencioso, hein? Segura essa. Todos, peço um minuto da atenção, por favor. Eu me chamo Renato Antônio. Eu terei a satisfação e a responsabilidade de conduzi-los em segurança nessa viagem. O nosso destino, terminal rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. Nosso tempo de viagem, 6 horas a 6 horas e 30 minutos. Lembrando, isso é apenas uma previsão. Daqui a 2 horas e 20 minutos, nós vamos fazer uma parada no município de Resende. A nossa parada lá será de apenas 30 minutos. Para quem for acessar as dependências do restaurante, eu peço que, por favor, não deixe objetos pessoais de valor aqui dentro, porque o veículo na parada fica aberto. Para quem permanecer no ônibus, o ar-condicionado ficará ligado para o conforto de vocês. O veículo está equipado com carregadores USB nas poltronas. Saídas de emergência estão localizadas nas laterais, no fundo do ônibus, no teto, como aqui na frente também é uma saída de emergência. Nas laterais, a posição está indicada por luminosos vermelhos. Se houver necessidade, mantenha uma calma, quebre o lacre e use o martelo para quebrar o vidro. No caso do teto, quebrem o lacre, puxa a alavanca e empurre o sapão para fora. Mas eu tenho certeza que nós não vamos precisar delas. No final do corredor, uma geladeira com água, banheiro aqui no início das escadas, fiquem à vontade. A conexão do Wi-Fi é Águia Branca, não tem senha, o acesso é livre. Em nome do grupo Águia Branca, agradeço a vocês a preferência em optar pelos nossos serviços. Em meu nome, desejo uma excelente viagem e lembro a todos que, por forças de leis federais, é proibido fumar aqui dentro, isso inclui o banheiro. O uso do cinto de segurança é obrigatório e é proibido o uso de aparelhos sonoros sem os devidos fones de ouvido. Pessoal, nem baixinho não pode, tá? Boa viagem a todos. Galera, fala a verdade, o cara é bom, hein? O cara é bom. Inclusive, depois os clientes lá ficaram fazendo comentários da apresentação do caboclo, hein? O caboclo não deixa a desejar em absolutamente nada. Agora nós vamos vê-lo na pista, que também, quando estou com ele, eu costumo até dizer que se eu não tiver cuidado, se eu não tiver bem preparado, eu vou dormir. Eu me inspiro muito e todas as vezes que eu estou em acompanhamento com um chofé na qualidade de um desses, eu me sinto feliz, porque a gente percebe que ainda tem muitos motoristas que amam o que faz, que eu acho que é uma das coisas que mais faz sentido para quem escolhe dirigir, para quem escolhe ser motorista de ônibus, ser motorista profissional, ok? Então, pessoal, eu acho que é bem por aí. Se você escolheu, não faça meia boca não, faça com carinho, faça com amor, faça por prazer, não faça porque você vai receber o seu no final do mês, não faça só por isso, porque não vai valer a pena, tá joia? Faça assim, ó, faça porque ama o que faz, beleza? Vamos que vamos, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a saída aqui da Novo Rio e um pouquinho de trecho aí para todos vocês. Vamos interagir um pouquinho com a máquina, vamos ver aí a capacidade técnica desse cara e vamos que vamos. Galera, olha só, eu já chamei a atenção aí um pouco antes, em algum outro vídeo aí que eu fiz, não me lembro qual. Graças a Deus nosso canal aí já tem bastante vídeo, né? Mas essa saída aqui da rodoviária do Novo Rio, ela é muito tumultuada. Ela não é igual a rodoviária do Tietê, é lógico, né? Que é a segunda maior rodoviária do mundo, não é isso? É o Tietê, perdendo somente para a rodoviária lá nos Estados Unidos, na Flórida, a qual eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei que é na Flórida.
Olha só, aqui para a esquerda é uma rua que vem muito carro durante o dia. Agora à noite é um pouco mais tranquilo, né? Mas ainda assim vem alguns veículos e o motorista tem que ser atento o tempo inteiro. Aí o motorista vai virar aqui para a direita. E vocês reparem que aqui tem bastante taxista. Olha só, a essa hora, 1h45 da manhã, 2 filas. Você imagina aqui de dia. E aqui no finalzinho, o motorista ele vai acessar aqui o viaduto do gasômetro, não é isso? Isso aí. Vai acessar o viaduto do... Olha onde o carro entrou lá à direita. De vez em quando, essa fila de táxi que vocês estão vendo aqui, não tem. Facilita com que o carro pequeno entre na sua lateral direita aqui, ó. E quando você vai fechar para subir, você corre o risco de pegar ele, de amassar ele aqui, ó. Ok? O que nós acabamos de fazer. Então, muito cuidado, pessoal, nessa subidinha aqui, porque aqui se torna um risco para a operação. Tudo aquilo que a gente entende que é risco e você chegou nesse ponto, a sua atenção ela tem que ser redobrada. Ela tem que ser, se você tinha 100% de atenção, você vai ter que ter 200%. Show? Para que você não tenha surpresas desagradáveis, né? E não se envolva aí com sinistro. Agora eu vou mostrar um ponto aqui para quem não conhece, né, o trecho, que é muito... Olha a sinalização, ó. Vocês viram que ali tem placa Avenida Brasil, tem placa São Paulo e tem placa sentido Vitória do Espírito Santo. Olha lá de novo a sinalização, ó. Cabo Frio, Macaé, Campos, Vitória. Aqui, nessa faixa onde nós estamos, é a última faixa, né? A faixa aliás, é a primeira faixa, a faixa da esquerda. Mas destinada durante o dia, principalmente para carros pequenos. Você pode acessar a segunda faixa? Pode. Agora, muito cuidado com aquela terceira e quarta faixa, porque se você estiver dentro dela e não perceber, galera, você vai parar no mínimo lá em Niterói. E aí você vai pagar um pedágio para ir e vai ter que pagar outro pedágio para voltar, fora o transtorno que você vai causar aí com o cliente, o tempo que você vai perder correndo o risco aí de atrasar o compromisso de um cliente na chegada a São Paulo, tá bom? Então esse é um detalhe muito importante que eu queria mostrar para vocês. E aqui nós estamos na Avenida Brasil, já. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês a entrada na Presidente Dutra, belezinha? Vamos dar um pausezinho aqui e já voltamos. Segura aí. Voltamos aí, pessoal. Olha só, vamos ver aqui a saidinha aqui, né, para Dutra. Olha lá a placa, ó, 116 São Paulo, São João do Meriti e Nova Iguaçu. Essa aqui, pessoal, que nós saímos, é a segunda saída para você poder acessar. Depois da passarela 22, pessoal, aqui na Avenida Brasil, você vai ter duas saídas. Muito cuidado, eu gosto de sair sempre na primeira saída, porque se você chegar na segunda saída e tiver algum enrosco que você não conseguir e você não conhecer direito aqui, aí vai enrolar você um pouquinho. Aí você vai ter que fazer retorno. E para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro não é muito bom, ok? Aí a gente saiu aqui para direita, né? Já estamos, pessoal, na Dutra aqui, ó. Esse vídeo, esse comentário é mais para você que não conhece. Amanhã ou depois você vem aqui no Rio de Janeiro, você já tem mais ou menos uma base através do nosso trabalho, através do nosso vídeo aí construído para você, beleza? Bom, agora nós vamos... Daqui a pouquinho a gente volta já na Serra das Araras, só para a gente ver um pouquinho da operação aqui do Renato Antônio, subindo a Serra das Araras, ok? Olá, pessoal,
Voltamos aqui à nossa gravação e agora a gente vai mostrar um pouquinho aqui da operação, né? Olha só a serra aí, ó, tá em obra, né? Já começaram a construir as bases, né, para os viadutos, porque o negócio aqui vai ficar bom, hein? Vai ficar show de bola. Você chofer, você motorista, com certeza está sofrendo agora, mas lá na frente você vai agradecer, porque tem muita obra aqui e esse negócio vai ficar muito bom. Bom, vamos lá. Renato Antônio é um motorista muito técnico em operação, tanto é que ele... Quantos anos você já está na empresa, Renato? Eu tô caminhando para 7 já. 7 anos. Quantos meses você já perdeu? Primeiro vamos nos meses. Quantos meses você já perdeu de média de combustível? Não, nunca perdi. Nunca perdeu. Nem Olha um só, mês. olha só que bacana. Isso prova o quê? Que o cara é técnico, que o cara sabe operar do jeito que manda o figurino. Nós estamos subindo, né? O Renato, ele sabe a faixa de torque de operação do veículo e nós vamos comprovar isso aqui com vocês, ó. Mercedes-Benz orienta nos Euro 5 a trabalhar com 1.100 a 1.300 giros no máximo. Isso aqui, pessoal, é faixa de torque, é a curva de desempenho ideal para o motorista estar subindo, ok? E olha lá. Ah, Rogério, mas baixou um pouquinho, tá 1.200. Não tem problema, ele tá subindo na faixa de torque. Agora, Rogério, ele subiu para 1.500, aí já tá errado. Por quê, pessoal? Toda vez que você sobe muito, que você sai muito da faixa de torque, você começa a fazer o quê? Você começa a desperdiçar. Você vai abrir a torneira. E na média de combustível, cada gota conta. Isso é um dialeto antigo e eu particularmente eu gosto muito de ouvir. Renato, o que você pode contribuir para nós aí também, para o nosso inscrito, sobre média de combustível? Você gosta de praticar média de combustível? Ah, com certeza. Com certeza. Vamos pegar, olha só que pedacinho interessante. Essa reta aqui, ó. Vamos lá? Nós não estamos subindo. Sim, aqui ele deu um alívio, né? Aí eu alivio o pé, vou manter os mesmos 1.300 giros. Por quê? Se eu continuar na mesma pressão no acelerador que eu estava subindo ali atrás, ele vai pedir marcha. Eu posso colocar, nesse momento eu estou de quinta, se eu colocar a sexta marcha nele, quando eu chegar nesse ponto aqui que a gente já começou a subir de novo, ele vai perder força, eu vou ter que voltar à quinta. Então nessa troca de marcha ele também consome. Então o que eu faço? A gente alivia um pouquinho o pé do acelerador, mantém o giro que ele estava, e quando a gente começar a subir de novo, a gente volta a pressionar mais o acelerador para ele manter o giro e a gente continuar subindo, normalzinho. Olha aí, pessoal, vocês estão entendendo o que é ser um motorista proativo, um motorista dinâmico, um motorista técnico? É isso aí, cara. E não tem segredo não. O segredo é o foco, né, Renato? É isso aí. A gente costuma dizer que quem tem foco chega onde quer. Agora, não adianta você ficar reclamando de tudo. Em média de combustível tem um negócio muito interessante, né? Você tem 30 dias, mínimo de 28, que é o mês de fevereiro, máximo de 31, não é isso, Renato? Isso aí. Poxa vida, você tem todo esse tempo para produzir um resultado positivo, chegar ao final do mês, ganhar o seu prêmiozinho e chegar ao final do ano, ser considerado um motorista top ouro, ou no mínimo um motorista top prata, não é isso? É isso aí. Olha só a rotação que ele continua lá. E o legal é o seguinte, como o senhor perguntou, se algum mês eu perdi média de disco. Não, eu nunca perdi, graças a Deus, desde quando eu entrei na Águia Branca, eu nunca perdi nenhum mês de média de disco. Mas eu já perdi média em viagem. Sim. Já aconteceu de eu fazer uma viagem e não conseguir alcançar a meta. Normal. Normal, mas é o que o senhor estava falando, nós temos 30 dias para trabalhar isso. Então, o que é importante? Eu, por exemplo, eu trabalho assim.
o que é importante? Você tem uma determinada meta, então não tenta fazer só aquela meta, não. Tenta fazer um pouquinho acima. Por quê? Porque naquela semana, se você perdeu uma média de diesel num carro, aquilo que você fez um pouquinho a mais no outro vai compensar. Isso aí. Outro detalhe também importante, né? Nem sempre você vai estar com o carro lotado, não é isso? Isso aí. Tem dia que você vai estar com ele barrufado e tem dia que você vai estar com ele aí com carga média, vamos colocar assim, né? E aí, olha só que interessante o que eu vou falar para vocês, tá? Eu, particularmente, a minha técnica é o carro mais pesado, eu vou ter condição de fazer uma melhor média de combustível. Por quê? Porque eu vou utilizar ele mais vou aproveitar ele mais nas descidas, nos declives, correto? Quanto mais pesado, mais eu vou aproveitar. E se eu for um cara técnico igual o Renato é, na subida, se eu usar corretamente aí a faixa de torque, acabo que eu fico muito beneficiado, não é isso? É isso aí. Eu tenho peso ao meu favor. E o carro mais leve, deixa nos comentários aí do nosso vídeo, desse vídeo aqui, pessoal, o que você acha do carro leve? Se ele dá uma média boa ou se é somente aquilo que você esperava que ele desse mesmo. Porque média de combustível, o que acontece? Ela tem, a empresa cria uma em cima da experiência do instrutor e aí o motorista vai executar essas médias de combustível, não é isso? Sim. Carro vazio é a mesma média que o carro lotado? Não. Ela é uma média um pouco maior pelo fato de ser vazio. Por quê? Se eu falei que a média dele é melhor, você consegue fazer melhor com ele cheio. É porque na verdade, no maior trecho da viagem, o carro cheio, o carro pesado, ele compensa nas descidas, mas a maior parte do trecho da viagem não é descida, né? Exatamente. É uma reta, é uma exatamente. subida, então é onde quando o carro está mais leve, ele rende mais do que quando o carro está mais pesado, ele faz menos força. Isso aí, agora falou tudo. Por que é mais alta a média? Exatamente por causa disso, porque nos trechos retos, nos trechos planos, além de você não ter tanta pressa porque você está vazio, a gente sabe que a maior resistência da quebra dos ventos, ela está de 90 para cima. Se eu ando a 80, eu tenho maior quebra de resistência dos ventos, certo? É isso aí. Então, o que isso acontece? Me favorece a operação a você ter um resultado bom, ainda que você deixe leve, ainda que você não consiga aproveitar o declive como aproveitou com o carro pesado, mas no plano você tirou de letra. Isso aí. Você compensou. Essa é a visão que a gente tem que ter. E aí, olha só que importante, né? Vocês viram aqui que o Renato comentou que a média de combustível ela é feita dentro do mês e que em alguns momentos ele perdeu a média de uma viagem, que isso é normal, certo? Quando você pega um carro vazio, que você pode rodar ali, colocar o ponteirinho ali nos 80 km o tempo inteiro, né? Melhorando a quebra dos ventos, galera, com certeza, né? A quebra da resistência dos ventos, perdão, com certeza você vai ter uma média de diesel nessa viagem muito maior e ela vai contribuir para o teu resultado no final do mês ficar muito acima. Coisas que muitos motoristas não levam em consideração. Toda vez que você pegar um carro vazio, cara, capricha. Carga média, capricha. Que é para quando você chegar no mês, você ter uma gordurinha, você ter né? Em vez de você ficar com 100%, você vai ficar com 105%, 104%, 103%. É ou não é? É isso aí, Renato? O nome já fala, média. O que é média? É pegar
todas as viagens do mês, fazer a matemática e chegar naquilo que a empresa está pedindo, igual ou maior, nunca menos. Toda vez que você ficar a menos do que o que a empresa está pedindo, obviamente você vai ficar negativo. É isso aí, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos dar uma pausezinha agora, né? E voltaremos daqui a pouquinho, já lá na parada em Resende. Ah, mas antes a gente vai dar uma dica para nossa turma do canal aí, ué. Opa, qual que é essa dica aí, Renato? O que vocês acham de andar 7 km na rodovia sem utilizar o acelerador? E aí, será que a gente consegue? Opa, olha aí. 7 km sem utilizar o acelerador. Vamos lá aqui na frente, daqui a pouquinho a gente vai ver isso daí, se a gente vai conseguir. Olha aqui, ó. Ele tá com o pé fora do acelerador. Tá descendo praticamente a 90 km por hora, 88 km por hora. De vez em quando ele só puxa um estágio de retard. Não é isso, Renato? É isso aí. Ou se ele quisesse também colocar o limitador ali para funcionar. E olha só aqui, ó, descendo. Inclusive está até pegando o nosso reflexo. Vamos apagar as luzes. E depois vocês vão ver o que nós estamos falando. Essa descida aqui, para quem conhece muito bem o trecho, depois da Serra das Araras, começa em Piraí e vai até... esse declive. Esse declive que é só a entrada de Piraí ali mesmo. Sim. Esse outro trecho que o senhor está falando, a gente já passou a entrada de Piraí e vamos chegar ali num bairro chamado Jaqueira. Jaqueira, e a gente vai até o finalzinho entre a divisa de Piraí e Pinheiral sem utilizar o acelerador. Olha aí, pessoal, tá vendo? São dicas aí para contribuir com a sua vida profissional. E como eu falei lá no início do vídeo, eu espero que essas dicas estejam sendo aí produtivas e agregando mais e mais aí ao teu conhecimento, ao teu profissionalismo. Os vídeos não tem jeito, vai ficar longo, porque é um vídeo dinâmico. Nós, quando saímos para produzir um vídeo, a gente não vem para fazer um vídeo para ficar só mostrando o ônibus, a beleza do ônibus. A beleza do ônibus todos nós já conhecemos. Sabemos que o Brutus é bonito, não é? É muito bonito. Mas a gente tem que vir para ensinar. Aquilo que eu aprendi, eu ensino com prazer. Senão, a própria palavra diz que todo conhecimento retido não é conhecimento. Não é isso? É isso aí. Então eu tenho que passar aquilo que a gente aprende, que é para as pessoas fazerem igual ou pelo menos próximo. E até já. Vamos lá, galera, voltando aqui, ó. Estamos adentrando agora no KM 311 aqui, sentido Graal Resende, mais conhecido como Shopping Graal Resende, não é isso? KM 211, que antigamente 311, perdão. Obrigado, Renato. Que antigamente era o 304, pessoal. 304. Então, para quem não sabe aí onde é Resende, o Graal, né? Resende, agora já tá sabendo. Pega essa lateralzinha aqui, né? Nós vamos fazer uma volta completa para poder adentrar dentro dele. E por que isso, Renato? Sabe me dizer? Essa volta aqui de Resende? É, para entrar? Para entrar na rodoviária? Sim. Não. Isso foi na época do gerente Henrique, que trabalhou muitos anos aqui em Resende. Ele, juntamente com o técnico de segurança dele, o que aconteceu? A entrada era aqui, ó. Nós vamos virar aqui nessa aqui à direita, né? E depois ali a próxima à esquerda. A entrada era ali. Logo que você virava à esquerda, a uns 50 metros à frente, a entrada estava ali. Porém, aconteceu que um carro de uma empresa parceira, um ônibus, foi virar aí para entrar e atropelou o transeúnte na época, né? Era um ciclista. Era um ciclista. A entrada era aqui, ó. A turma aí sabe. A entrada era aqui. E agora nós temos que dar toda a volta para entrar. Por quê? Quando o ônibus virava aqui, ele não conseguia ver, o motorista não conseguia ver
ninguém do lado esquerdo. A coluna do ônibus, ela pegava justamente na hora da entrada ali e se tivesse um transeúnte ali passando, entrava no ponto cego. E realmente eu mesmo já me deparei com situações, eu sempre fui muito cauteloso para entrar aqui, mas já me deparei com situações que, se eu não tivesse observado legal, teria atropelado uma pessoa. E eles mudaram e ficou aí essa mudança até hoje. Aí, ó, a volta completa. Nós temos aqui placa, né? Sinalização aqui, ó, na entrada. Ônibus esquerda. Vamos ver qual foi a média que o Renato chegou aqui em Resende, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Ah, mas aquele trecho lá de Volta Redonda, Piraí, Barra Mansa, é um trecho muito ruim. Quem falou para você que é um trecho muito ruim? É um trecho bom, pessoal. Desde que você seja técnico, desde que você tenha realmente habilidade para produzir uma boa condição econômica. Vamos só dar uma olhadinha aqui no painel. Olha lá. Ele colocou 3,55. Chegamos aqui com 3,56. E aí o que acontece? Nós vamos perder um pouquinho aqui. Por quê? Porque o carro fica parado. Ele vai ficar parado meia hora aqui. Então ele vai baixar esse percentual. Ele vai baixar, creio eu ali, que para uns 3,35 a 3,40, né, Renato? Isso aí. 3,40. É uma média de 15 a 20 pontos que ele perde aqui. Vai perder uns pontinhos aí. Mas, voltando à técnica do Renato, nós vamos chegar lá ainda positivo. Qual que é a meta hoje, Renato? 3 acho que subindo para São Paulo, 3,43. 3,43 noturno, seria isso, né? Bom, vamos tomar um café agora, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da sala de estimulação também. E o que o motorista faz nessa sala. Bom, galera, vamos adentrar aqui na sala de simulação de Resende, né? Para vocês verem como é que funciona aqui o procedimento. Olha lá, 3 caboclinhos ali pedalando. O que vocês estão fazendo aí, galera? É para espantar, Padilha. Opa! Olha só, pessoal, os motoristas estão ali dando uma pedaladinha. Ali não é para ficar forte não, tá? Pessoal, e por que isso? É para aumentar a temperatura corporal, porque à noite tende a diminuir a temperatura do corpo do ser humano. E aí o que acontece? Ele vai vir fazer um pouquinho aqui de bicicleta, depois ele vai fazer um pouco de exercício físico, né? Os quais estão aqui, ó, estipulado, ok? Para o motorista realizar. E aí, toda essa iluminação que vocês estão vendo aqui, para que serve? Isso aqui é para dar é tipo um choque, né? Na melatonina. A melatonina, pessoal, ela fica mais ou menos no meio da cabeça, né? No centro ali. E aí ela toma esse banho de luz, né? Chamado banho de luz. Vai dar um efeito e o motorista vai conseguir manter-se aí mais acordado aí por pelo menos umas 4 a 5 horas. Isso ajuda muito, né? E depois tem também a alimentação. Tá aqui, ó, para vocês verem que a coisa aqui é chique, ó. Fruta, mamão, melão. Depois aqui nós temos maçã, pera e banana. Não tem suco de laranja, não tem chá do tipo que causa sonolência no motorista, né? Porque tem algum chá que, por exemplo, camomila. Se você tomar chá de camomila, vai dar sonolência. E esse não é o objetivo da sala de estimulação, ok? Aí aqui nós temos manteiga, não é margarina. Temos aqui uma chapinha pro chofer vir aqui, ó,
e fazer o seu sanduíche. E uma das recomendações do nosso médico da medicina do sono é que o motorista entre na sala e não faça o uso de açúcar, e sim de adoçante. Só para vocês terem uma ideia, é proibido entrar com açúcar nesse ambiente, somente adoçante. Bom, galera, estamos saindo de Resende. Como havia falado com vocês, nós chegamos aqui com 3,54, estamos saindo aí com 3,42, ou seja, perdemos aí 12 pontinhos ali na média de diesel, né? Porém, esses 12 pontinhos para o Renato é baba, com certeza ele vai tirar de letra aí até São Paulo, não é, Renato? É isso aí. Vai dar bom quando a gente chegar lá. Ainda mais sábado, né? Que é um dia típico mais tranquilo, né? Dia de viajar. Dia de viajar. Se fosse de semana, era um pouquinho mais difícil, porque a chegada ali em São Paulo, por conta das obras, não tá legal. Mas hoje a gente vai conseguir fazer ainda uma boa média de combustível. É isso aí, ó. Saída aqui do Graal. Nós vamos pegar tudo para a esquerda. Esquerda e direita para acessar a Dutra. Olha lá, a primeira aqui à esquerda, agora a segunda aqui obrigatoriamente à esquerda novamente. À esquerda novamente. A gente faz a volta, né? Que é o mesmo lugar quando a gente chegou, né? Isso aí, que é o mesmo lugar de entrada, né? Que quando a gente vem do Rio de Janeiro, entra, faz toda essa volta que vocês estão vendo aqui. Esquerda novamente. Saindo daqui a gente dá mais uma pausazinha, né? E aí a gente vai finalizar o vídeo lá na rodoviária do Tietê, já no desembarque, e agradecendo aí ao Pai Celestial, sem dúvida, né, pela viagem bem sucedida. Esse celular, pessoal, eu ainda não, confesso a vocês que eu não me acostumei para fazer os meus vídeos aí no YouTube. Eu tinha um celular Samsung, né, que era o Galaxy Note 10. O celular era muito bom, inclusive você no momento que você está filmando, poderia balançar, poderia fazer o que for, que a imagem ela saía como se o celular estivesse paradinho, né? Esse não. Esse celular tem que ter muita habilidade para estar segurando e fazendo filmagem, né, principalmente com veículo em movimento. Esse é um Moto G6, aliás 60, perdão. O 6 ficou para trás há muito tempo. É um celular muito bom, o processador dele é muito bom. 128 GB de memória, mas em breve estaremos aí com um equipamento um pouquinho melhor aí para estar produzindo aí os nossos vídeos. Já estamos aqui na marginalzinha, né? E agora vamos adentrar a Dutra. Três horas e 20 aproximadamente, nos falaremos novamente aí, pessoal. Até breve e vamos que vamos. Olá, pessoal, bom dia. 5h52 de tempo de viagem, 5h55, vamos arredondar, né? Do Rio de Janeiro até rodoviária do Tietê. Nesse exato momento, 7h48 da manhã, estamos adentrando aqui, ó. Saímos 1h45 em ponto, não é isso, Renato? 1h53. 1h53, saímos um pouquinho atrasado da rodoviária, olha só pra você ver, hein? Vamos pensar direitinho aí. Horário,
1h45, saímos 1h53. 1h53, estamos adentrando na rodoviária nesse exato momento. 7h48. 5h55 de viagem. 5h55 de viagem. Quer saber a média? Daqui a pouquinho nós vamos falar da média para você. Não é isso, Renato? É isso aí. Só vou virar aqui pro Renato para ele falar, para ele deixar. Ele não vai falar a média para vocês, só vai deixar no ar. A média foi boa, foi ruim, foi excelente, como é que foi? Será que eu consegui? Não vou falar não. Eu acho que eu não consegui não, a viagem foi meio complicada. É isso aí. Daqui a pouquinho, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos voltar e vamos falar para você o que é trabalhar tecnicamente, o que é obedecer às regras da condução econômica e com um tempo de viagem excelente e ainda chegar com a média, como dizia o meu amigo José Ramos, hiper, mega, blaster, master, entendeu? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Que coisa magnífica. Bom, pessoal, é isso aí. Graças a Deus, graças a Ele, chegamos, né? Amém. Renato, fizemos uma excelente viagem da saída da garagem lá no Rio de Janeiro até chegar aqui em São Paulo, né? Faltando aí 4 quilômetros para chegar até a nossa garagem. E o Renato vai falar um pouquinho, pessoal. Eu gosto sempre de colocar a turma para falar no nosso canal, porque o canal foi construído para isso, né? Foi construído para a gente tentar ajudar aqueles que de repente não tem a oportunidade de fazer um bom treinamento aí em uma empresa. Tem muita empresa pequena no Brasil, né, Renato? Exatamente. Brasil afora aí, e muita gente não consegue realmente fazer um treinamento. E gratuitamente e carinhosamente a gente faz esse trabalho aqui, né? A gente produz esse trabalho para você. E a você, a gente só pede que você compartilhe o nosso link, que você deixe o seu like, faça seus comentários para que o YouTube entenda a relevância, né, que está tendo o nosso trabalho e possa estar apresentando para outras pessoas. Ative o sininho das notificações, porque toda vez que você deixa, né, mantém o sininho das notificações aí ativado, quando a gente produzir novos vídeos, novos conteúdos, você vai ser notificado e aí vai estar por dentro aí das novidades que a gente produz para você, tá joia? Bom, quem vai falar com você agora é o Renato. Renato, fala para o nosso seguidor. Eu vou virar a câmera para você e você pode ir conduzindo e vai falar para o nosso seguidor quais são as técnicas que você utiliza para ter um resultado aí mais apurado, né? E depois a gente fala aí o resultado, como que ficou, se fez ou não fez, né? Será? Vai lá, pode interagir aí com a turma. Então, pessoal, muita coisa a gente consegue colocar em prática numa viagem como essa para ter um bom resultado na média de diesel. Eu vou comentar algumas aqui com vocês, e com certeza eu não vou estar falando todas, né? Mas vamos lá. Uma velocidade constante com o veículo, você programar uma velocidade constante, isso ajuda muito na média de diesel. Outra coisa que ajuda também é você conseguir se programar. O que é a programação? Por exemplo, você está na faixa da direita, lá na frente você vê um caminhão, um outro veículo que está numa velocidade. Você não vai esperar chegar na traseira daquele veículo para você sinalizar a sua intenção de mudar de faixa e mudar para a faixa da esquerda para iniciar a manobra de ultrapassagem. Você faz isso antecipadamente. Por quê? Porque se você deixar para chegar perto da traseira do veículo, numa distância de segmento, um carro pode estar te ultrapassando aqui. Aí você não vai conseguir acessar a faixa da esquerda. Esse que você vai ter que fazer, você vai perder velocidade, você vai perder força. A maioria das vezes você vai reduzir marcha, o que vai aumentar o seu consumo. Então uma velocidade constante, uma programação para você conseguir ter uma boa média de diesel. Outra coisa é você aproveitar as tecnologias embarcadas. Por exemplo, o EcoRoll é uma tecnologia embarcada que esse veículo tem.
você aprender a utilizar ele certinho, isso vai te ajudar muito também na economia da média de diesel. E o que ele faz? Ele, quando você aciona, deixa ele acionado no sistema e você tira o pé do acelerador, ele em poucos segundos ele vai jogar a marcha no neutro, sozinho. Qualquer atividade que você fizer, ele vai retomar para a marcha mais apropriada para aquele momento. Por exemplo, se eu encostar o pé no freio, se eu encostar o pé no acelerador, se eu mexer na alavanca de marcha, se eu usar o retard, ele vai automaticamente, sozinho, voltar para a marcha mais adequada para aquele momento. Mas, se você não fizer nada, ele vai manter a marcha no neutro. Isso ajuda muito na economia de média de diesel. Eu acho que os principais são esses daí, né? Aproveitar também uma coisa muito importante, por exemplo, você vai pegar uma descida, você conhece o trecho, conhecer o trecho também ajuda muito na média de diesel. Você sabe que logo na frente tem uma descida e o seu limite de velocidade é 90 km por hora. Você não vai esperar chegar no início da descida. Você tira o pé antes, deixa o carro perder um pouquinho de velocidade, porque depois, quando ele começar a descer, você vai voltar a sua velocidade para o 90 e assim você vai estar economizando tanto combustível, né, óleo diesel, quanto o sistema de freio do carro também, né? Tem muitas outras coisas. Tem mais alguma coisa, meu amigo, que eu esqueci de falar? Bom, e o que você daria de conselho aí para aquele que quer fazer uma boa economia? O que ele deve fazer, o que ele deve procurar aí para trabalhar com a economia de diesel? Qual que é o primeiro item aí que você diria a quem está nos assistindo aí? Meus amigos, eu acho que tanto na economia de diesel quanto para que você seja um bom profissional, acho que o melhor conselho que eu tenho para dar, faça o seu melhor. Isso aí. Você pode ser melhor todos os dias. Hoje você está 100%, mas amanhã não impede de você ser 101%. Então, o melhor conselho que eu tenho para dar, faça como se fosse para Deus. Deus, ele merece o nosso melhor. Deus, ele merece que a gente faça tudo de melhor. Então, às vezes a gente consegue um emprego numa grande empresa como é o Grupo Águia Branca, e você fala assim: ah, foi Deus que me deu, graças a Deus, Deus abriu essa porta. E quando você entra na empresa, por algum motivo, a gente começa a trabalhar de qualquer jeito, né? E não é bem por aí. Então, se você buscar fazer o seu melhor como se você estivesse fazendo para Deus, as outras coisas elas vão vir automaticamente, naturalmente. A sua média de diesel, o seu tempo de viagem, seu tratamento com o passageiro, todas as coisas elas vêm naturalmente. Isso aí. Acho que o meu recado é esse daí. Show de bola. Renato, obrigado aí mais uma vez pela sua participação no nosso canal. Ok? E estamos juntos, misturados, embolados. Esse é o meu dilema com vocês. E aí, pessoal, olha só que bacana, né? Renato participando aí mais uma vez aqui do nosso trabalho. Com muito prazer, eu tenho certeza disso, né, Renato? Com certeza. E olha só a propriedade com que o Renato falou aí para todos vocês. Isso quer dizer que aqui, além do instrutor ter o conhecimento, o motorista também é assim. Não é só o Renato. Óbvio que o Renato tem uma técnica de repente um pouquinho mais afiada que um outro, mas a turma toda é alinhada. Se eu colocar um outro motorista para falar um pouquinho de condução econômica aqui com você, você vai entender que a turma é alinhada com o processo. É alinhada com o processo de segurança principalmente. Entendeu? É alinhada com o comportamento. Por quê? É a profissão que você escolheu, galera. Eu costumo sempre falar isso e vou repetir até o dia que eu pendurar a minha chuteira. Você escolheu, você com o teu livre-arbítrio, que foi algo que Deus deu para você, você escolheu. Então, se foi você que escolheu essa profissão, por que fazer meia boca? Não é isso, Renato? Faça o melhor, simplesmente. Foco. E é isso aí, sem mais delongas, pessoal. Eu espero que vocês gostem aí de mais essa dosezinha aí de condução econômica. Nós vamos falar muito ainda aí em breve sobre as tecnologias. Esses carros têm mais de 21 tecnologias embarcadas. E eu quero falar de cada uma delas, para que serve e aonde você deve atuar
em que momento você deve atuar com cada uma delas, ok? Faltou um negocinho aí, hein? Manda. Será que eu consegui fazer a meta? Opa, não, Quanto deu? Não vamos finalizar não, vai ficar no finalzinho aí para vocês verem. Vamos virar aqui que eu vou ter que dar um pause e virar a câmera para vocês verem no painel, para entender que nós não estamos mentindo, ok? E pessoal, fiquem todos com Deus. Nos vejamos aí em um próximo vídeo, se o Pai Celestial, se o Soberano permitir que isso aconteça, porque tudo é da vontade dele, tudo Amém. É para ele e ele manda em tudo. Aqui nós não mandamos em nada, nós estamos aqui apenas de passagem. É ou não é, Renato? É isso daí. E outra, eu que vou pedir a colaboração de vocês agora aqui no canal do meu instrutor Rogério Lima. Ele gravou a minha apresentação no ônibus, a apresentação que a gente faz para os passageiros. Eu quero o comentário de vocês. Qual a nota que vocês me dão para minha apresentação? Depois ele vai me falar. Show de bola, show de bola. Vamos ver lá quanto foi de média. Bom, pessoal, tá aí no painel, né? De 3,47. Ele conseguiu simplesmente 3,67. Média muito boa, não é isso? 3,67. Tempo de viagem muito bom. 5 horas e 55 minutos até o final da nossa viagem. O final da nossa viagem a gente coloca como rodoviária, né? Inclusive o sistema de telemetria ele capta de rodoviária a rodoviária. O ocioso não é contado para o motorista, tá bom, galera? Então fica aí, satisfação nossa estar aí apresentando mais uma vez um trabalho para vocês, para que agreguem de fato na vida de todos vocês aí, tá bom? Tá aí o resultado aí, ó. Muito positivo. Muito obrigado a todos, né? E fiquem todos aí com a graça do Pai Celestial.